E aí pessoal, tudo certo com vocês? Como é que vocês estão? Hoje vamos iniciar uma série sobre a transformação da mente, a tal chamada metanoia. O que é que acontece com uma pessoa que nasce de novo em Cristo Jesus? O que é que acontece com a vida dela? O que é que acontece com a mente dessa pessoa? Que ela passa a ter uma transformação de como pensar, ela passa a ter uma transformação de como agir, ela passa a ter uma transformação de como executar certas atividades e suas atitudes ela muda por completa. Bom, primeiramente eu gostaria de pedir a você que você compartilhasse esse vídeo para seus amigos, manda para a galera do grupo do WhatsApp lá, manda para a galera do Instagram, reposta lá nos stories e tal, dá uma força aí, a gente conseguir levar essa palavra para o máximo de pessoas possível, que elas sejam alcançadas e transformadas por essa renovação da mente, beleza? Mas hoje eu quero conversar com vocês sobre a metanoia. E como já dito, é uma transformação em que, na maioria de suas vezes, as pessoas não entendem muito o porquê dela existir. E as pessoas ficam se perguntando, poxa, essa pessoa era dessa forma e ela mudou completamente do nada. Como assim? Como é que essa pessoa se transformou? Ela mudou? Como assim? Como é que isso acontece? E muitas vezes a gente se pega nessas perguntas de pessoas que ainda não têm a compreensão que nós, como filhos de Deus, temos, né? E essas pessoas acabam se confundindo, porque não tem a clareza do que significa a metanoia. Para a gente iniciar, eu gostaria de dizer a você que sem confissão não há transformação. Gente, isso é muito importante. Isso é muito importante, de suma importância, porque às vezes a gente quer passar por um processo de salvação, a gente quer passar por um processo de transformação, mas acabamos nos perdendo porque às vezes nós não conseguimos confessar aquilo que devemos confessar todos os dias da nossa vida. Então, como já dito aqui, sem confissão não há transformação. É impossível você experimentar algo novo deixando alguma coisa velha dentro de você. O próprio Jesus já fala isso em várias palavras que ele coloca, que é impossível você derramar o vinho novo em um odre velho. Não tem como, gente. Então, para você passar por uma transformação de sua mente, você precisa primeiro confessar que o Senhor Deus é o Senhor de sua vida e confessar que a sua soberania é maior que os céus e a terra. E aí você vai, a partir desse momento, começar a entender a soberania do Senhor como algo supremo sobre tua vida. E é aí que a metanoia ela começa a acontecer. A metanoia ela começa a acontecer sobre sua vida a partir do momento que você começa a entender que há uma soberania do Senhor maior sobre a tua vida, que o Senhor é o seu Deus e que Ele é o seu único Salvador. E é a partir desse momento que você começa a crer e entender a metanoia sobre a tua vida. É a partir desse momento que você começa a sofrer várias mudanças que a metanoia vai lhe proporcionar. E claro que eu gostaria de compartilhar algumas coisas para vocês sobre como foi a minha experiência quando eu me converti, né? Como a maioria de vocês sabem, eu venho de uma família cristã, meus pais, meus avós, toda a minha família. Eu nasci num lar cristão, enfim, mas eu digo que eu me converti aos meus 14 anos quando eu fui para um encontro com Deus. E lá eu entendi que realmente acontece aquilo que nós chamamos, e o apóstolo Paulo vai chamar de metanoia. E lá eu entendi que realmente acontece o encontro com o Senhor. E é a partir daquele momento que eu confesso que eu sozinho, eu não consigo nada. Eu com a minha natureza limitada, eu não consigo nada. Eu não sou nada com a minha natureza limitada. Mas é a partir daquele momento que eu confesso aquilo, que eu confesso que Deus é o ser maior sobre minha vida, que a metanoia ela começa a acontecer na minha vida. E é um processo gradativo. Às vezes a gente se pergunta, poxa, aquela pessoa ela mudou da água para o vinho, mas muitas vezes aquelas pessoas que observam você mudando da água para o vinho não vê que no seu secreto você está em constante processo de mudança. E essas pessoas, elas, na maioria das vezes, não observam isso porque é um processo entre você e Deus. Não existe de modo algum uma transformação sem antes haver uma confissão. Primeiro você precisa confessar para depois você mudar. E isso acontece em diversas áreas de sua vida, não só a partir do momento que você começa uma carreira na sua fé, mas também em diversas áreas da sua vida, como na área do perdão, como na área de tantas outras coisas que a gente precisa primeiro confessar para depois a gente passar a vivenciar aquilo que a gente reconhece como soberania sobre nossas vidas. E uma coisa que eu sempre digo
para todos, enfim, que me perguntam, é o seguinte: sejam perfeitos naquilo que vocês fazem. E aí muitas pessoas entram em crise e às vezes já cheguei a perguntar a alguns amigos meus: gente, será que é possível a gente ser perfeito? Nós sermos seres humanos perfeitos? E a resposta que eu tive foi que não é possível a gente ser seres humanos perfeitos. E eu fui perguntar: Senhor, como é que eu posso ser um ser perfeito? É incrível, porque lá em Mateus 5, no versículo 48, ele vai dizer: sejam perfeitos, assim como o meu Pai é perfeito. E muitas vezes a gente se pega nessa linha de pensamento de que a gente não consegue ser perfeito, que a nossa natureza não nos deixa ser perfeito. Mas deixa eu te dizer uma coisa: a partir do momento que você confessa que Deus é soberano sobre a tua vida, não você mais vive, mas Cristo vive através de você. E quando isso acontece, você se torna imperfeitamente perfeito. Imperfeitamente porque você ainda habita no corpo carnal, ainda habita no corpo que há pecado. Mas perfeito porque você pertence não mais a você, mas você pertence a um Deus eterno. E essa natureza eterna habita dentro de você. E é a partir desse momento que a metanoia começa a tomar uma forma sobre sua vida. Como você agir, como você pensar. A metanoia vai lhe acompanhar através de tudo que você for tomar uma decisão. A metanoia, ela vem sobre uma transformação de quem você é. Você começa a entender a sua identidade em Cristo Jesus. E é ali onde a metanoia vai se estabelecendo sobre sua mente. E você vai crendo naquilo que você faz. Gente, eu não estou falando hipocrisia. Estou dizendo para você hoje que você precisa andar em perfeição. Mas, Gemerson, todos nós erramos. Todos nós somos destituídos da glória de Deus. Lógico. Mas, e a graça? Onde é que ela fica? Lógico que todos nós pecamos e estamos destituídos da glória do Senhor. Mas a palavra do Senhor diz para nos esforçarmos em prevalecer na sua palavra. E você vai jogar isso aonde? No lixo. Não, você precisa crer na palavra do Senhor. E você precisa se renovar a cada manhã. Eu entendo que nós estamos em um processo de transformação diário. E isso acontece a partir do momento que você deseja sofrer essa transformação em você, no seu íntimo. É no seu íntimo que você sofre essa transformação de sua mente. Ninguém pode dar essa transformação a não ser o Senhor. Ninguém pode lhe dar a transformação da sua mente se você não quiser abri-la. Ninguém pode dar a transformação de quem você é se você não deixar ser transformado. E uma outra coisa, para a gente começar a vivenciar esse tipo de transformação da nossa mente, chamada de metanoia, a gente precisa começar a entender, crer e ter em nossas mentes a mente de Cristo. Entenda, você sozinho, você é limitado. Por muito tempo eu andei pensando que eu conseguiria fazer várias coisas sozinho. Hoje eu confesso para todo mundo e todos que me perguntarem, eu confesso que eu não consigo fazer tudo só. Às vezes você vê uma pessoa que ela toda cheia de tarefas, toda tarefada, ela quer fazer as coisas, ela tem até a intenção de fazer todas as coisas sozinha. Mas na verdade, essa pessoa ela foi criada para compartilhar com outras pessoas tarefas, atividades, tudo aquilo que compromete ela por completo. Então, às vezes a gente vê esses tipos de pessoas trabalhando bastante, por exemplo. A gente vê esse tipo de pessoa trabalhando bastante, a gente vê esse tipo de pessoa, sei lá, fazendo diversas tarefas que, enfim, ela sozinha não dá conta. Ela ainda não entendeu que ela foi feita para viver em unidade. Ela foi feita para viver compartilhando aquilo que ela não consegue fazer só. Por exemplo, o corpo, ele é formado por diversos tipos de pessoas. O corpo, ele não é formado por uma perna. O corpo, ele é formado por duas pernas. Se uma perna não estiver funcionando, o corpo vai andar com dificuldade. Portanto, confia no Senhor de todo o teu coração e não se apoie na tua inteligência. Gente, é muito importante a gente entender que nós não fomos feitos para ser seres sozinhos. Fomos feitos para ser imagem e semelhança do Senhor. E fomos feitos para ter um relacionamento com Ele direto.
E é assim que a gente consegue ter a transformação diária da nossa mente. Somos seres limitados, por isso devemos sempre estar buscando o temor ao Senhor. E isso vai nos dar o livre acesso para termos uma infinita possibilidade de termos pensamentos, atitudes, de termos, enfim, pensamentos que nos levem para o alto, de atitudes que nos levem para mais próximo do Senhor, de pensamentos que nos tirem da zona de conforto e nos levem para a zona de confronto, de pensamentos que nos levem para um lugar onde nós somos sim aceitos pelo Senhor. E é ali que a nossa identidade começa a se aperfeiçoar em Cristo, porque entendemos a transformação que ela proporciona em nós. Eu acredito que alguém de fora possa dizer assim: mas como eu posso sofrer essa transformação? Como é que eu tenho essa transformação na minha vida? Pensar como Cristo pensou, agir como Cristo agiu, temer como Cristo temeu e aprender como Cristo ensinou. E bom, vou chegando ao final desse vídeo, galera, mas nós vamos ter, claro, uma série de mensagens, uma série de vídeos falando sobre a transformação da mente. E você não pode perder, acompanha, se inscreve aqui embaixo no canal, caso você não seja inscrito, e compartilha para geral, para que enfim a gente possa estar vivenciando com propósito aquilo que Deus colocou nas nossas vidas, e que a gente possa experimentar a boa e perfeita e agradável vontade de Cristo sobre nossas vidas, a partir do momento que a gente entende a transformação da nossa mente, beleza? Que você fique com Deus aí e tamo junto.